O primeiro pedido de redução de pena chega na mesa do Moraes. Como é que ele vai decidir, hein? O pedido foi feito ontem, sexta-feira, dia 1º de maio, pela Débora, conhecida assim, Débora do Batom, aquela que escreveu Perdeu Mané naquela estátua horrível que fica na frente do STF. Aliás, ficou muito melhor com Perdeu Mané do que Limpa. Aquela estátua horrorosa foi pichada com um batom pela Débora. Ela pegou 14 anos e agora ela coloca, por conta da derrubada do veto e a aprovação do PL da dosimetria, coloca nas mãos do Moraes, no gabinete do Moraes, o pedido para redução de pena dela. O que o Moraes vai fazer? A CNN acabou de publicar uma notícia dizendo que tem informações de que esses pedidos podem ser derrubados ou postergados ou enrolados para o ano que vem. Isso é possível? O STF tem a última palavra sobre a redução da pena das pessoas, dos réus do dia 8 em relação a esse PL da dosimetria? Eu vou te explicar toda essa história agora. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Bom, meus caros, muito bem. O ponto é o seguinte: eu sei que tem muita gente dizendo por aí que há outros caminhos, que dá para driblar o Moraes, que não é o Moraes quem vai decidir esse caso em última instância, mas eu não acredito que seja assim. Conversei com muitos promotores, com muitos juízes, e todos foram unânimes. Quando há uma lei mais benéfica promulgada, a aplicação dessa lei mais benéfica, e é o caso, o PL da dosimetria, a aplicação dessa lei mais benéfica fica nas mãos do juiz de execução penal. Tem até súmula no STF sobre isso, que é a súmula 611. E quem é o juiz de execução penal dos casos dos réus do dia 8? O Moraes, porque ele é tudo, inclusive o juiz de execução. E aí esses pedidos vão para as mãos do Moraes. O Moraes, ele vai pegar cada um desses pedidos, ele, os seus assessores, etc., claro, com auxílio dos advogados dos réus, e fazer a continha, carimbar e dizer: bom, você agora tem uma pena menor que essa. Bom, agora você está solto. Bom, agora você progrediu de regime. Tem de passar pela mão do Moraes, sim. E esse é que é o ponto, porque se tem de passar pela mão do Moraes, e se ele segurar esses pedidos? E se ele enrolar com esses pedidos? E se ele botar isso na gaveta e for fazer outra coisa? Esse é o grande ponto. E por isso alerta a CNN que a última palavra é do STF. Por isso alerta a CNN que esses pedidos podem ficar para o ano que vem. Seja porque há um volume gigantesco, claro, de réus, seja porque o Moraes, por sacanagem, e não será a primeira vez, por estratégia política, para não dar o braço a torcer, para não ter de voltar atrás naquilo que ele tinha feito antes. Ele impôs essas penas todas a esses réus e as achou justas, e agora ele tem de voltar atrás para ele não ter que dar o braço a torcer. Pode ser que ele simplesmente sente em cima desses pedidos e fique enrolando, fique postergando e deixe isso para sabe-se lá quando. O ano que vem é o mínimo. Sabe-se lá quanto tempo mais poderá passar sem que o Moraes faça alguma coisa. E essa é a questão. E aí, se isso acontecer? A lei, infelizmente, tem esse problema. É uma lei que só consegue ter eficácia com o STF aplicando. É uma lei que só faz sentido, que isso existe na prática, se o STF botar o carimbo de soltura nos réus do dia 8. Esse é o grande problema dessa lei, desse PL da dosimetria. E a grande questão que fica é como a oposição vai reagir se isso ocorrer. Se uma sacanagem dessa for feita pelo Moraes. E a resposta que eu tenho é a seguinte: a oposição fortalecida, como se fortaleceu com a derrubada do Messias e com a derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria, tende desde já, se articular para não permitir que isso aconteça. Se o Moraes sentar em cima desses pedidos e não permitir que essas pessoas sejam soltas imediatamente, a oposição precisa colocar uma espada no STF. E a espada no STF não é só impeachment. A espada no STF a ser colocada é a anistia. Ah, vocês, ministros do STF, você, ministro Moraes, vai sentar em cima desses pedidos e não aplicar imediatamente o PL da dosimetria? Então nós, oposição, fortalecidos como estamos, e eles podem fazer isso nesse momento, tem parcerias, inclusive, com a presidência da Casa do Senado, por que não? Põe a anistia para rodar, põe a anistia para frente, porque uma anistia não precisa de STF. A anistia é uma decisão política que tem aplicação imediata, independente do STF. O PL da dosimetria precisa mesmo do STF.
o STF tem que carimbar, porque é uma redução de pena. Quem tem que fazer a conta é o juiz. Ou quem tem que soltar depois da conta é o juiz. A anistia não. A anistia não precisa de juiz nenhum. Então, se o Moraes segurar essa gente toda presa, que o Moraes receba o troco, que a anistia seguir adiante, que a oposição use a sua força, a força que tem nesse momento, para pressionar o Moraes. É isso que precisa acontecer. Eu acredito que seja isso que a oposição tenha capacidade de fazer nesse momento para reagir a uma eventual sacanagem do STF e não permitir que essa gente fique presa até o ano que vem, como alertou a CNN. Não permitir que o STF tenha a última palavra e que essa palavra não seja dada sobre a soltura imediata desses réus todos. Meus amigos, deixe o seu comentário aqui sobre o que você acha que vai acontecer. Você acha que o Moraes vai sentar em cima e sacanear essa gente toda presa, os réus do dia 8? Você acha que a oposição teria condições ou está pensando em levar a anistia caso isso aconteça? Deixe o seu comentário que eu quero ler. É isso.